Então vamos lá, né? Outra vez. E agradecer a Deus pela oportunidade por cada um de vocês que tem feito esse trabalho de levar o Evangelho através das redes sociais. Amém? Eu não vou pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like, porque é uma coisa do seu coração. Eu vou deixar que você nos contribua nesse detalhe. Amém? Então, um dia o profeta Ageu, lá no livro de Ageu, capítulo 2, né? Lá Ageu exorta o povo, que o povo ele teve dias felizes, o povo teve dia de prosperidade, o povo saiu do cativeiro e consequentemente Deus prosperou ele. Não prosperou porque ele saiu do cativeiro, prosperou por causa de uma obediência, por causa de uma promessa que a obediência traz a todo aquele que obedece, que crê e que faz, né? Desculpa aí até meu, e que faz a promessa de fato se cumprir na vida das pessoas. E Ageu, ele viu que aquele povo estava curtindo demais a bênção, estava curtindo demais a prosperidade, estava preocupado com o secularismo, né? Esquecendo da parte espiritual, da parte da eternidade. E aí o profeta Ageu, ele diz assim, vocês dizem que não está na hora de construir a casa do Senhor. E Joel exorta e diz assim, vocês dizem que a casa do Senhor não é templo, mas vocês pegam, vivem nas suas casas apainelada ou arquitetada, vocês vivem nas suas mansões, vocês vivem gozando a prosperidade, mas enquanto isso, a casa do Senhor está em profunda ruína. A casa do Senhor hoje não é o templo de Jerusalém que Salomão construiu. A casa do Senhor é eu, é você. É muito bom a prosperidade, é muito bom a justiça, mas é um lugar muito perigoso quando chega a bênção, quando chegam as coisas, né? E naquele momento o povo se preocupou em si, o povo se preocupou no terreno, o povo se preocupou no secularismo transitório, né? Não é errado você ter isso, mas e o povo diz assim, não, tá tudo bem, eu não vou orar hoje, tá tudo bem, eu não vou cultuar, tá tudo bem, eu não vou meditar na palavra, porque agora eu vou curtir meu trabalho, agora estou de lua de mel, agora eu vou para o meu campo. E cada um com as suas desculpas fazia as coisas do secularismo, do transitório. E aí o profeta Ageu diz assim, olha, por favor, presta atenção, povo de Deus. Enquanto vocês estão bem, enquanto vocês constroem, a casa do Senhor está em ruína. Mas o que é a casa do Senhor em ruína é eu. É eu que fico triste mesmo com dinheiro, eu que fico nervoso mesmo não faltando nada. É eu que fico entediado mesmo que olhando ao meu redor as coisas vai bem, muito bem, obrigado. Todas as vezes que eu fico triste, angustiado, egoísta, avarento, é porque de alguma forma eu deixei de construir a casa do Senhor. A casa do Senhor, que somos nós, todo dia tem que ter um reparo, uma oração, um cântico, um louvor, a meditação na palavra. Amém? E aí Ageu fala bem assim, subi ao monte, trazei madeira, edifica a casa do Senhor. Subi um monte a orar. Os materiais que constroem a casa espiritual, ele não se encontra aqui. Ele se encontra na presença de Deus, que é oração em língua, que é louvor, adoração, meditação na palavra, amém, e jejum. Esses sim são os materiais que constroem a casa do Senhor. Porque ele diz assim, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então eu quero dizer para você o seguinte, não tem nenhum problema você prosperar.
Não tem nenhum problema você andar em carros bons, em casas boas, e ter casa boa, possuir casa boa. Não tem problema casar, não tem problema ir para o campo. Não há problema disso, muito pelo contrário, Deus até se agrada disso, mas tem uma coisa que Deus não se agrada, é quando você troca a benção pelo abençoador. Quando começa a adorar o transitório e esquecer do eterno. Amém? Só para você ter ideia desse mesmo contexto, quando Jesus estava ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele estava em ascensão, os discípulos estavam no monte chamado de Oliveira ou Monte Olival, o Monte das Oliveiras, para você entender. E ele estava a uma distância de um sábado, da jornada de um sábado. O que significa a jornada de um sábado? Olha que interessante, como tem a ver com a palavra que eu acabei de ministrar. A jornada de um sábado era a distância que um judeu poderia ficar de Jerusalém. E qual a jornada de um sábado, irmão? 1 quilômetro. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos quilômetros você está de Jerusalém espiritual? Quantos quilômetros você está da presença de Deus? Tem pessoa que está à distância. Ah, irmão, quando é que eu sei que eu estou longe de Jerusalém? Hoje não é a Jerusalém física, hoje é espiritual. Pastor, quando é que eu sei que estou distante de Jesus? É quando a voz de Deus não fica mais audível. Amém? Você fala assim, eu procuro ouvir Deus, eu não consigo ouvir. Isso é a distância que você está de Deus. Os judeus, eles tinham uma disciplina em si. Ele não passava de 1000 metros fora da presença de Deus. Ou seja, para ser sincero, quanta distância nós estamos de Deus. Muitas pessoas estão distantes de Deus. Porque foram para os seus campos. Outros foram para os seus sonhos. Outros foram para as suas luas de mel. Outros foram para os seus lazeres. Outros foram empreender. Não tem um problema nisso. O problema é que a igreja, a geração de hoje, se encontra distante de Jerusalém. Um dia uma pessoa perguntou, pastor, a sensação que eu estou é 1 milhão de quilômetros de Deus. E eu falo, não, você está mais. Pastor, o que eu faço para voltar? Arrependa. Subir um ponte. Vai para a presença, trazer madeira. Madeira simboliza o material espiritual, jejum, louvor, adoração, meditação, cânticos espiritual. E aí você vê que cada dia que você faz isso, a distância entre você e Jerusalém se torna bem próxima. Ei, o tempo de Eliseu e Elias, quando Elias comissionou Eliseu para ser profeta, naquele momento Eliseu estava com a duodécima, malhando o campo, tombando terra com os bois. E quando Eliseu simboliza eu e você, amém? Quando Eliseu recebeu o manto, quando Elias jogou um manto sobre Eliseu, que é uma prefiguração do batismo, naquele momento ele falou, deixa eu despedir dos meus pais, deixa eu beijar a face da minha mãe, deixa eu beijar a face do meu pai. Eliseu responde, essa palavra para você, vai. Mas volta, Eliseu. Sabe por quê, Eliseu? Porque você já sabe o que Deus fez contigo. Eu faço a pergunta, você sabe o que Deus fez contigo? Talvez andando pela rua com o seu carro, com a sua roupa, você veste a mesma roupa que veste o mundo, você tem o mesmo carro que tem o mundo, você tem o CPF que tem o mundo, só muda os números, mas uma coisa que você não sabe, a partir do batismo você é uma pessoa diferente. A pergunta é, você sabe o que Deus fez contigo? Você sabe da aliança que você fez contigo e Deus com você? Então, não afaste de Jerusalém. Não, a distância que você afasta de Deus, é por isso que nós não escutamos as vozes de Deus, por isso não tem mais desejo pela Bíblia, por isso não tem mais prazer de cultuar. Mas pastor, por que isso me acontece? Isso é o significado da distância que você se encontra de Jerusalém. Eu te faço a pergunta, qual a distância você está? Volte, volte como diz Osés 14, primeiro, volte Israel, para o teu Deus, porque o seu pecado, a sua distância é que te faz você cair. Só para você ter ideia o que é estar em Jerusalém, foi quando o diabo foi ter com Deus e o povo de Deus estava adorando. E Deus pergunta, você tem
observado o meu servo Jó, homem íntegro que se dizia do mal. Ele falou, é lógico, tu cercaste ele com a cerca de sabre. O que tu sabe o que significa cercar com cerca de sabre? É estar na presença de Deus, é estar envolvido com a Jerusalém espiritual. E aí o diabo tentava tocar, né? Mas tinha uma cerca. Quando você está na presença de Deus, há uma cerca de anjos te cercando, porque o salmista Davi fala no Salmo 90, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? Olha, presta atenção. Nessa mensagem curta, mas bem eficaz, presta atenção. Que distância você se encontra de Jerusalém? Os judeus tinham uma disciplina, eles só afastavam 1000 metros da Jerusalém física. Mas hoje não estou falando mais de Jerusalém física, eu estou falando da Jerusalém espiritual. Quantos quilômetros você está da presença de Deus? Fica desesperado, como desesperado ficou Moisés em Êxodo 33, 12. Ele falou, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair da sua presença. E Deus responde, Moisés, eu irei contigo sim. E tem uma coisa, Moisés, eu vou te dar descanso de todos os lados. Tem um lado que você está cansado, o lado físico, o lado espiritual, o lado conjugal, o lado financeiro. E a Bíblia diz assim que quando você volta para Jerusalém, quando você aproxima de Deus, Deus te dá descanso por todos os lados. E lá na lei de Moisés, tanto Levítico como Deuteronômio, diz assim, não carregueis carga no sábado. O que significa isso? Para hoje, quando você afasta de Jerusalém, você começa a colocar carga nos seus lombos, você começa a buscar problema para você e a carga Cristo já levou na cruz. O sábado hoje significa descanso, o sábado hoje significa Cristo. Quando você chega em Cristo, você chega no descanso. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo.